Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal PLC Drives. Nesse vídeo eu vou mostrar algumas outras formas de comandar o nosso CFW500. Então assim, uma das coisas que eu vou mostrar vai ser justamente substituir esses dois botões, um de habilita o inversor e o outro do gira para, por um único botão. Então esse botão ele já vai ser capaz de habilitar o inversor junto com o comando gira. E na hora que eu desligar ele vai dar o comando para. Então eu vou pegar o comando desses dois botões e juntar num único comando. Uma outra forma de colocar esse comando gira para aqui na IHM é através de dois botões pulsadores. Então eu posso ter na IHM um botão para ligar o motor e eu posso ter um botão para desligar esse motor. Semelhante a esse botão aqui que é normalmente utilizado aí nas indústrias. Então eu posso simular a função desse botão liga-desliga na IHM. E agora, na parte de set point de velocidade, eu posso também ter várias alternativas. Uma delas seria fazer o botão sobe e desce. Então eu posso ter um botão para fazer a velocidade subir e um botão para fazer a velocidade descer. E eu posso fazer essa variação de velocidade de uma outra forma também, né? Então eu posso, por exemplo, ter 3 botões pulsadores. Então cada botão eu vou definir aqui uma velocidade para o meu inversor de frequência. Eu coloquei aqui como mínimo, médio e máximo. Então eu vou ter 3 velocidades diferentes de acordo com o botão que eu apertar. E antes de começar a programação lá na IHM, eu já vou deixar o meu inversor de frequência parametrizado. Então ele vai ter esses parâmetros, que são os parâmetros que eu já utilizei em outros exemplos. P204 igual a 5, eu faço o reset fábrica desse inversor. Eu vou configurar ele como nó 1, taxa de comunicação 19200, 8 bits, sem paridade, 2 stop bits. E o P220 aqui em diante, ele está configurado justamente para que os comandos do inversor de frequência sejam feitos através desses dois parâmetros, que é o controle pela serial e a referência de velocidade pela serial também. Bom, então eu vou começar a fazer agora a programação da minha IHM. Primeiro eu seleciono o modelo MT8071IE, clico em OK, clico em New Device para selecionar o meu dispositivo. Bom, o protocolo que ele está mostrando atualmente é o protocolo do TP, então eu vou ter que mudar para o Modbus. Eu posso clicar em cima do protocolo e digitar o Modbus aqui em cima e clicar em Search. Então ele já vai filtrar para mim todos os protocolos Modbus disponíveis. O protocolo que eu vou utilizar vai ser o Modbus RTU ou o ajustável ou o Zero Based Addressing. Eu vou selecionar o Zero Based Addressing mesmo, os dois funcionam da mesma forma. Clico em OK. Bom, e agora eu tenho que acertar esses parâmetros aqui de velocidade de comunicação. Clico em Settings. A porta de comunicação já está certa, que é a COM2. Baud Rate eu vou mudar para 19200. 8 data bits, 100 paridade e 2 stop bits. Turnaround Delay vou deixar 50. Aí eu posso clicar em OK e OK em todas as outras celas. Bom, eu vou começar fazendo a programação básica mesmo, né? Colocar dois botões, um botão para habilita e um botão para gira para. E também vou colocar um campo numérico que vai alterar a velocidade do meu inversor. Então primeiro eu venho aqui no menu Home, escolho aqui meu botão, Toggle Switch. Bom, o primeiro comando que eu vou colocar vai ser o habilita, então o habilita ele é feito através do bit 1 do parâmetro 682. Então aqui em address eu vou escolher o 4x bit e no campo endereço eu vou digitar 682.2.01, que é referente ao bit 1 do parâmetro 682. Clico em OK e eu já tenho meu botão habilita aqui na minha tela. Eu vou copiar esse botão e eu vou colocar o botão gira para, que é o 682 bit 0. Eu vou colocar um texto aqui na frente para identificação. Bom, meus botões já estão prontos, agora eu vou colocar o campo numérico. Então eu vou escolher a opção Numeric. O endereço eu vou escolher o 4x683. Eu também vou colocar um texto aqui na frente para facilitar a identificação. Bom, antes de continuar os testes, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou copiar esse campo numérico e eu vou fazer esse campo numérico mostrar o valor do parâmetro 682. Então eu vou alterar aqui para 682 e aqui em cima também eu vou só colocar um texto parâmetro 682. São os comandos. Bom, e antes de continuar, eu vou fazer uma simulação para ver se está tudo funcionando até aqui. Então eu entro em Project, Online Simulation, eu preciso dar um nome aqui para ele, vou colocar como teste mesmo. O meu simulador já está aberto, então eu vou abrir a minha bancada. Bom, então agora eu vou começar meus testes. Eu vou primeiro dar o comando habilita para ele.
Reparem que o parâmetro 682 ele alterou para 2. Bom, e agora, se eu der o comando no girapara, o meu valor do parâmetro 682 ele mudou para 3. Pode ver que meu inversor já entrou em run lá, ele já ligou, né? Então reparem aqui no parâmetro 682 que os valores que eu preciso para fazer o liga-desliga desse inversor de frequência é o valor 3 para ligar e eu preciso mover o valor 2 para desligar o meu inversor de frequência. Bom, e agora eu vou desligar justamente para mostrar um teste aqui para vocês. Então eu vou deixar tudo zero novamente e eu vou entrar aqui no campo numérico e digitar diretamente o valor 3 aqui, ó. Reparem o que vai acontecer nos dois botões, ó. Os dois botões ligaram simultaneamente. Então, se eu tivesse um botão que conseguisse escrever o valor 3 aqui, ó, no parâmetro 682, eu já faço o liga-desliga junto com o meu comando habilita. E da mesma forma, se eu quiser só desligar, eu teria que ter um botão que jogasse o valor número 2 aqui, né? Então ele já desligou o inversor, mas manteve ele habilitado. Bom, então a primeira modificação que eu vou fazer aqui na minha EHM vai ser justamente unificar esses dois botões. Então, ao invés de eu ter um botão para habilitar e um botão para fazer o girapara, eu quero ter um único botão que já faça essas duas funções ao mesmo tempo. Então, eu entro aqui no menu Home, entro aqui no meu menu de objetos, e o botão que eu vou escolher vai ser esse Multi-State Switch, que ele está do lado do Toggle Switch. Ele é um botão que tem diversas opções, né? Então, eu vou começar definindo o endereço aqui para ele. Então, primeira coisa, eu mudo aqui para 4x, vou colocar o parâmetro 682, que é o comando que eu vou dar para o meu inversor de frequência, e aí eu vou ter alguns comandos aqui embaixo chamado atributos. Então, nesse campo atributos, eu vou manter essa opção chamada jog, número de estados eu vou deixar 2 mesmo, porque esse botão ele vai ser um botão liga-desliga, ele só vai ter 2 estados mesmo. Aí eu vou mudar essa opção cyclical aqui para enable, e eu também vou ativar essa opção chamada user defined mapping. Na hora que eu ativar essa função, vai aparecer um botão aqui do lado, Settings. Vou clicar nele uma vez. E aqui eu defino qual o valor que eu quero para o meu botão na posição 0 e na posição 1. Então, quando ele estiver no estado 0, que é desligado, eu quero que ele mova o valor 2 lá para o parâmetro 682. E quando ele estiver no valor 1, eu quero que ele mova o valor 3. E aí eu posso clicar em OK em todas as opções aqui. E inserir o botão aqui na minha tela. Então eu só vou mudar também a imagem aqui do botão para ele ficar igual a esse botão aqui, né, o original. Então clico 2 vezes nele, vou entrar aqui na aba Shape, clico em Picture Library. Aquele botão, ele está dentro dessa biblioteca chamada System Switch, nessa opção Flat. E essa primeira opção eu posso clicar em OK e mudar essa imagem aqui do botão. Então esse botão ele vai fazer os dois comandos aqui ao mesmo tempo. Então ele vai ter tanto a opção do habilita quanto a opção do girapara no mesmo botão. E vamos fazer um teste para ver se está funcionando. Vou clicar em Project, Online Simulation. Bom, primeiro eu vou desabilitar o meu inversor de frequência, então ele foi para 0 aqui, o parâmetro 682 já foi para 0. E agora eu vou fazer um teste nesse botão que eu acabei de criar. Eu vou mandar ligar o meu inversor de frequência através desse botão. Então quando eu mando ligar, ele moveu o valor 3. Então esse valor 3 ele já dá esses dois comandos simultaneamente, tanto o comando habilita quanto o comando girapara. E meu inversor de frequência já está girando. E agora quando eu mandar desligar o meu inversor através desse botão, ele vai mover o valor 2 e vai derrubar somente a chave do girapara. O habilita ele permanece com ela ligada. Então meu comando liga-desliga junto com o habilita já está funcionando. Bom, então agora eu vou fazer o comando liga-desliga através dos botões pulsadores. Então eu entro aqui no menu Home. O objeto que eu vou escolher dessa vez vai ser esse setWord. Então eu vou ter que preencher meus parâmetros agora, né? Então o endereço vai ser o 4x682. Esse botão ele serve para forçar um valor aqui para o parâmetro 682. Então eu posso escrever o valor que eu quero forçar aqui embaixo. Então, por exemplo, se eu forçar o valor 2, ele vai funcionar como um botão desliga. E se eu forçar o valor 3, ele vai funcionar como se fosse um botão liga. Então primeiro eu vou começar pelo botão desliga. Vou forçar o valor 2 para o parâmetro 682. Crio o botão, coloco ele aqui na minha tela. Vou mudar o formato dele também para ficar parecido com o da apresentação. Então eu clico 2 vezes, entro na aba Shape, Picture Library. Então a biblioteca que eu utilizei lá na apresentação, ela está aqui em Control Panel. Essa primeira opção aqui, Button Switch. Aí eu posso até mudar a cor se eu quiser aqui, né, desse botão. Então eu vou escolher, por exemplo, a cor vermelha por um botão desliga. Clico em OK. Então meu botão desliga já está pronto. Eu só vou colocar um texto aqui embaixo.
informando que ele é o desliga. Beleza, então agora eu vou copiar esse botão e vou criar o meu botão liga. Clico 2 vezes no meu botão para mudar o valor que eu vou escrever, então eu não vou escrever o valor 2, vou escrever o valor 3 para ligar, né? Já vou entrar aqui em Shape para mudar a cor dele. Vou deixar uma cor verde, clico em OK. Bom, eu já posso fazer o teste para ver se esse botão está funcionando. Entre Project, Online Simulation. Então, para começar a simulação, eu vou deixar o meu inversor desabilitado também. E eu vou apertar diretamente o meu botão liga. Então, quando eu aperto o botão liga, ele força o valor para 3 e já liga o meu inversor de frequência. Se eu apertar o desliga, ele vai forçar o valor 2 e vai desligar. Então está tudo funcionando, já posso fechar minha simulação. Bom, então agora eu vou fazer o comando sobe e desce velocidade. Para fazer esse comando, eu vou utilizar esse mesmo objeto, que é o objeto setWord. Então aqui no endereço eu vou mudar para o parâmetro 683. E aqui em atributo eu tenho que mudar essa opção, porque eu não quero escrever um valor constante aqui para o 683. Eu quero que esse botão ele vá incrementando esse valor aqui do parâmetro 683. Então se eu clicar uma vez, ele vai aparecer um menu com diversas opções. A opção que eu vou escolher, que eu vou utilizar para esse exemplo, vai ser justamente esse Press and Hold. Então ele vai incrementar, que é o jogue mais mais, ou decrementar, que é o jogue menos menos. Então primeiro eu vou criar um botão incrementa, que é o jogue mais. Então aqui eu coloco o valor do meu incremento. Então eu vou colocar um valor, por exemplo, 50. Cada vez que eu pressionar o botão, ele vai incrementando de 50 em 50, até o limite do valor de 8.192. Então ele vai incrementando 50 em 50 até chegar nesse valor máximo aqui, que seria o meu 60 Hz. Posso clicar aqui em OK e inserir o botão aqui na minha tela. Bom, e agora eu vou copiar esse mesmo botão para criar o meu botão decrementa a velocidade. Eu clico 2 vezes nele, só vou mudar essa opção para jogue menos menos. Então ele também vai decrementar de 50 em 50 e eu tenho que falar qual que vai ser o limite mínimo dele. Então eu posso colocar, por exemplo, se eu não quiser que ele chegue até zero, que ele chegue somente até uma velocidade mínima, eu posso também limitar ela aqui. Vou colocar como valor 1000, por exemplo. Valor 1000, eu não sei exatamente quantos Hz que vai dar lá, mas vai dar algo menos que 10 Hz. Então eu posso clicar aqui em OK e fazer um teste. Eu vou entrar em Project, Online Simulation. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ligar meu inversor de frequência. Então ele já está em 3 Hz e agora eu vou apertar meu botão para incrementar a velocidade. Então cada vez que eu aperto uma vez no botão, ele vai incrementando de 50 em 50. Caso eu segure esse botão, ele vai subindo essa velocidade ali. Então eu pressionei o botão e mantive ele pressionado. Ele está subindo a velocidade. Quando eu soltar, ele para. E a mesma coisa para o botão decrementa. Eu posso apertar o botão decrementa, ele vai diminuindo a velocidade. No momento que eu soltar, ele vai congelar a velocidade ali. Então no caso do decrementa, eu limitei o valor em 1000, né? Então se eu segurar e ficar pressionando aqui, ele vai chegar no valor 1000 e não vai deixar eu diminuir o valor mais do que isso. Então eu estou com um valor limitado entre 7.3 e 60 Hz. Bom, e agora só falta criar aqueles 3 botões de velocidade mínima, média e máxima. Aqueles 3 botões, ele é muito parecido com esse botão liga mesmo, né? Então eu vou até copiar ele aqui. Entro nos atributos dele, então eu vou mudar aquele para P683 e ele vai ser um botão para escrever uma constante ali nesse parâmetro. Então aqui eu vou adotar 3 valores, um valor para velocidade mínima, um valor para velocidade média e um valor para velocidade máxima. Então para velocidade mínima eu vou colocar aqui, por exemplo, 1500, só para ficar um valor diferente do que estava lá em cima. Vou criar também para o médio e para o máximo. Então para o valor médio eu vou colocar como 4096, que é a metade da velocidade, seria os 30 Hz. E para a velocidade máxima eu vou mudar para 8192. Só vou acertar os textos agora. Bom, já acertei os textos, as cores eu vou deixar dessa forma mesmo, não vou fazer nenhuma alteração. Vou mandar simular novamente. E agora eu tenho a EHM funcionando. Então, por exemplo, se eu quiser jogar ele para o valor médio, ele foi lá para 30 Hz. Se ele tiver em 30 Hz, eu consigo também aumentar, diminuir a velocidade dele. Então, aumento e diminuo, conforme eu quiser. Eu posso
a qualquer momento também acionar o botão liga-desliga. Ele vai ligar e desligar fazendo a rampa ali, respeitando a rampa do inversor de frequência. Então aqui eu mandei desligar e aqui eu mando ligar. E aí eu posso mandar ele para o valor médio, para o valor máximo ou para o valor mínimo. Bom, então como vocês puderam ver nesse vídeo, né, existem diversas maneiras aí de fazer o comando gira-para e também diversas maneiras para se alterar a velocidade aí do inversor de frequência. Nesse exemplo eu usei como a velocidade do inversor, né, mas poderia ser, por exemplo, aumenta a temperatura, diminui a temperatura, temperatura mínima, média e máxima, poderia ser diversas situações semelhantes ali, né. Bom, espero que tenham gostado do conteúdo, aí não deixem aí de se inscrever no canal, ativar as notificações para receber um alerta aí toda vez que eu lançar um vídeo novo. E valeu pessoal, muito obrigado, até o próximo vídeo.